Olá, serei seu professor nesta videoaula de instrumentos de medição. Vamos começar? Os temas desta aula são escala, metro, trena, paquímetros e micrômetros. Temos aqui, por exemplo, um escalímetro, uma escala, graduada. Essas escalas geralmente são de 1 metro, 1,5 metro, mas podendo chegar até 3 metros. Ela tem na sua parte medidas gravadas em milímetro e no seu lado oposto em polegadas. Temos também o metro, muito utilizado na construção civil e também por profissionais tipo pedreiros e carpinteiros. A sua condição de articulação facilita a medição desses profissionais. Temos também a trena, muito utilizada na indústria e na construção civil. Existem vários tipos de trena e ela é um excelente instrumento de medição. Temos também o paquímetro. O paquímetro é um dos instrumentos de medição na metrologia mais utilizado. Por isso vamos falar sobre ele com mais detalhes. Por exemplo, ele tem uma régua principal onde apresenta as gravações em milímetros ou polegada. Temos também na parte inferior o bico fixo. E um dos bicos são móvel, que é o cursor. E essa parte do paquímetro é muito utilizada para medir peças como, por exemplo, diâmetro ou ressaltos de forma externa. Temos também as orelhas. Elas fazem faces de medições internas, como por exemplo furo e rebachos. E a parte da orelha móvel é onde eu tenho o nônio e o Werner. Eu tenho também um parafuso de fixação, caso eu tenha necessidade de fazer uma medição e deixar o aparelho imóvel para eu poder fazer uma leitura, eu posso utilizar o parafuso de fixação. E nesse conjunto todo, eu também tenho uma vareta de profundidade, que ela tem a mesma função de um paquímetro de profundidade. Temos vários tipos de paquímetros. Um deles, por exemplo, é o paquímetro com relógio comparador, muito preciso e rápido nas medições quando eu tenho uma exigência de velocidade. Tem o paquímetro com o bico basculante ou bico móvel, muito utilizado para quando eu estou fazendo medições com peças cônicas. Temos o paquímetro de profundidade, para poder medir canais ou superfícies que têm vários rebachos. E temos o paquímetro duplo, que ele é muito utilizado para medição de dentes de engrenagens. Temos o paquímetro digital, que neste caso não existe o erro de paralaxe, é muito preciso e rápido também para fazer as medições. E temos também os traçadores de altura, que servem como instrumentos de medição e servem também como instrumentos para fazer traçagens. Agora o micrômetro. Quando a medição exige uma precisão maior, nós temos que usar, por exemplo, o micrômetro. O micrômetro é um instrumento de medição muito preciso. Existe um arco onde eu tenho um isolamento térmico para o instrumento não sofrer nenhuma alteração de temperatura quando o operador ou o inspetor utiliza ele. Esse micrômetro tem a sua base, que é um contato fixo, e seu contato móvel, que se desloca pelo parafuso micrométrico na medida que a gente avança ou recua com a catraca. Temos uma trava também, caso a gente faça uma medição e precisa fazer uma leitura com mais atenção, por exemplo, a gente pode travar o instrumento naquela leitura. E a bainha ou cilindro, onde tem as gravações, e o tambor, onde também tem as gravações para a gente fazer as leituras.
Eu tenho aqui um micrômetro de profundidade, onde eu tenho hastes intercambiáveis que eu posso trocar na medida da minha necessidade. Tenho um micrômetro com arco profundo, por exemplo, para fazer medidas em discos e pratos. E tenho também o micrômetro com discos, que é para fazer medições em dentes de engrenagens ou peças parecidas com dentes de engrenagens. Temos também o micrômetro, onde eu posso fazer a medição e a leitura de espessuras de tubos, e os micrômetros para poder medir rosca, onde as peças também são intercambiáveis em função do diâmetro da rosca e da sua inclinação, ou seja, do seu ângulo. Temos também micrômetro para medir ferramentas, micrômetro contador, onde a leitura será através do contador mecânico, e micrômetro digital, que tem uma excelente precisão. Ele também corrige qualquer erro de paralaxe e tem a possibilidade de se comunicar com o software e fazer dele relatórios. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Trenas, paquímetros e micrômetros. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto instrumentos de medição. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!